Olá, meus amigos do Ideal Espírita, meu nome é Márcia Mêndola e você está no canal Reflexão Espírita do Dia. E esse é o nosso momento mais esperado. Esse é o nosso momento de meditação, oração, acima de tudo de conexão conosco, né? Eu comigo mesma, eu com vocês e a conexão com o universo e todas as maravilhas criadas por Deus. Fico muito feliz que estejam aqui. E nós estamos aqui fazendo uma leitura, análise, reflexão do que a gente pode compreender a partir da parábola do filho pródigo. No último vídeo nós falamos desse encontro do pai com o filho que retornou. Aquele que estava perdido foi encontrado. Nós vamos dar um segmento agora, entendendo esse trechinho em que o irmão mais velho estava ali, tá? Junto ao pai, mas tem uma coisa que acontece. Ele se recusa a entrar na casa quando descobre que o irmão voltou e estava sendo dada uma festa. Chamando um servo, então, quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só de teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Olha que passagem importante. Então, quando o irmão descobre, né, que o irmão mais novo estava lá e havia uma festa em que foi matado ali um animal, né, o novilho cevado. Então, era uma grande celebração. É importante que a gente lembre que ali era um deserto. Os recursos eram poucos. Matar um animal e comer numa grande festa era para poucos. Era um momento realmente muito especial. É difícil conceber quando a gente tem churrascaria ou a gente faz churrasco em final de semana, que vai no supermercado, compra um monte de carne e prepara a carne e faz churrasco. A gente come carne quase que todo dia. Para entender o que significa matar o novilho cevado, é preciso entender que a carne não está à disposição. Não é tão simples assim. Outro dia eu estava conversando com um médico veterinário. E aí ele estava dizendo que quando ele era criança, e eu lembro da minha avó fazer isso. Então, realmente a história dele
de uma pessoa que nasceu em São Paulo e eu ali, na minha infância no Rio de Janeiro. Então nós estamos falando de centros urbanos, não interior. A minha avó, ela saía e comprava um frango, era o animal vivo, levava para casa e torcia o pescoço, matava o animal, tirava as penas, preparava aquela carne, precisava ser preparada, às vezes cozida na panela de pressão para ficar bem macia. Hoje, qual a qualidade das carnes que a gente compra? Isso tem sido muito discutido. Mas assim, onde que eu quero chegar? Não é nem criar polêmica aqui falando das carnes hoje, que estão gerando muita alergia, que está cheio de hormônio, que maltrata os animais. Não estou entrando nessa discussão, agora pelo menos. Mas eu estou querendo dizer dessa facilidade de encontrar o alimento. Não era fácil. Pegar um animal e matar para comemorar, e é o que esse filho mais velho, que ficou na casa com o pai, ele reclama. Eu estou aqui contigo, estou sempre trabalhando, e você nunca permitiu que matasse um cabrito para comer com os meus amigos? E o pai responde, fala assim, você está sempre comigo, o que é meu é teu. Então assim, como é que eu não te dei? Está aqui disponível, você pode usar, né? Tudo que é de Deus é nosso, está à nossa disposição. Então, o que acontece? Quando Jesus diz essa parábola, ele está falando para quem? Quem é? Quem é esse filho mais velho? Ele também recebeu a parte da herança ou será que não, né? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Na parábola, Jesus não fala que quando o filho pede a herança, que ele reparte para os filhos, ele dá a herança para os filhos. E aqui não está muito clara, né, essa ideia de que o filho mais velho também recebeu a parte da herança. Mas se tomarmos no início, está dizendo que ele repartiu a herança. Então, esse filho mais velho também recebeu. O que ele fez com a herança que recebeu do pai? Enquanto um pegou e usou, gastou, e esse irmão fala, né, em que ele devorou os teus bens. Então, ele diz que os bens já não era, né, foi herdado. Então, passou para aquele irmão que gastou. E ele fala, ele pegou os teus bens do pai, né, e gastou. E o que ele fez com os bens que ele recebeu do pai? Outro aspecto é que ele se recusa a entrar na casa. O pai precisou sair e suplicar: vem, entra, vamos celebrar. E aí ele diz que não, que é o teu filho. Ele não se coloca na condição ali de igualdade, ele não reconhece o outro como irmão. Muita coisa que a gente pode falar aqui, uma delas é sobre o perdão, porque o pai perdoou, celebrou. Aliás, a gente falou, Deus não precisa nem perdoar, já está perdoado. Ele celebra toda vez que nós vamos ao encontro dele, né, o encontro do Pai, o encontro com Deus. Deus celebra. Ele não fica ali, como a gente costuma falar, o julgamento, né? Ele está ali julgando, então vai separar e você não é merecedor. Não.
Você já trilhou o caminho do arrependimento. Então o que esse pai fez? Recebeu, acolheu, porque ele ama incondicionalmente. Incondicionalmente, isso é importante a gente lembrar. Não tem condições. O que é importante é nós termos a consciência e fazermos esse movimento do perdão. Olha, a informação é importante. Não é que a gente conceda o perdão. Então, eu não perdoo alguém. Então, Deus não nos perdoa. Eu não perdoo uma pessoa ou outra. Isso não nos cabe. A gente precisa se perdoar, que é um movimento de libertação, é liberar, se liberar de todos os acontecimentos, todas essas emoções. Então, Deus ele não precisa disso, né? De ficar nos perdoando. O que nós precisamos é fazer o caminho da tomada de consciência, o arrependimento, e não é só se arrepender, não basta se arrepender. A gente precisa fazer, né, trilhar esse caminho de volta para a casa do Pai. O que é trilhar esse caminho de volta? É trabalhar para a nossa evolução. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Então por isso que ninguém precisa perdoar. Cada um vai trilhar o seu caminho. A gente está muito aferrado ainda à ideia de que se alguém me fez um mal, eu então vou ou não perdoar essa pessoa. E se eu não perdoar, ou se eu perdoar, é porque eu estou então liberando a pessoa daquilo lá. Não. Ela vai se liberar, porque ela decide se vai carregar culpa, se vai carregar arrependimento, se ela vai tomar consciência, o que ela vai fazer com aquilo que está no mundo íntimo dela. Então, se eu te perdoo, isso é indiferente, a pessoa pode gostar ou não disso, aceitar ou não isso. A questão quando eu concedo o perdão para alguém é que, na verdade, eu fiz um movimento em mim. Não tem nada a ver com a outra pessoa, é em mim. Então, é essa reflexão que a gente precisa fazer acerca do perdão. Quando geralmente a gente diz, o outro me traiu, o outro me roubou, o outro fez alguma maldade, alguém me prejudicou, cometeu violência. Nós temos muita violência no nosso mundo, né? As nossas relações, as nossas comunicações são muito violentas. Então, a gente tende a olhar o outro como culpado. O outro fez errado. E quando eu digo que perdoo, eu estou me colocando numa condição superior. É como se eu tivesse condições de julgar aquela pessoa estando num patamar daquele que não erra, daquele que não peca, não cai em desvio, daquele que é diferente do outro, como se ele fosse incapaz de cometer erros também. Daí é preciso pensar na questão do perdão, porque nós estamos aqui na mesma condição. Nós não estamos ainda numa condição superior. E aí que acontece? Se eu sou realmente espiritualmente superior aos outros, eu sou capaz de amar incondicionalmente, eu não preciso conceder perdão, porque eu amo. E para amar incondicionalmente, já está ali o perdão. Não existe outra forma. Para amar incondicionalmente, o perdão das ofensas, né, dos acontecimentos, não é da pessoa, já está, é intrínseco.
ao amor. Não existe como separar. Então, para a gente fazer um exercício aqui, vamos respirar. Vocês já viram que nós vamos fazer essa pausa, fazer uma respiração, uma reflexão, mas o tema é muito vasto e desse trechinho ainda podemos falar outras coisas, mas o tema é muito vasto sobre o perdão. Mas a gente pode fazer uma primeira aproximação, uma primeira reflexão, e agora eu vou propor que a gente faça um exercício. Então se acomode, relaxe, respire. Quando a gente faz isso, a gente coloca o nosso corpo numa predisposição a criar esse movimento de pensar, de sentir, de conexão. A gente abre esse canal. Então relaxa, desse comando, corpo, relaxa. Você está protegido, você está seguro. Respira. Sinta o ar saindo do corpo como se estivesse arrastando tudo que está pesado e deixa o seu corpo mais limpo, mais leve. Relaxa. E eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos pensar uma pessoa só, uma só, que a gente precisaria perdoar. A gente tem ali com ela algum conflito de qualquer ordem. É um conflito interno, é o nosso conflito entre amar, uma pessoa que nós temos dificuldade de nos relacionarmos, de ouvir, de ver. Só o fato de estar próximo dessa pessoa nos gera algum incômodo. Essa pessoa fez algo para nós que desagradou, que nos machucou. Então nós precisamos agora repensar esses acontecimentos em que a gente atribui àquela pessoa a responsabilidade. Ela fez, ela me machucou, ela me feriu, ela me traiu, ela me enganou. Nós estamos jogando toda a responsabilidade para essa pessoa. Será que ela é responsável por tudo? Será que ela não fez as coisas e nós que estamos interpretando dessa forma? Fica difícil olhar para ela de uma forma que ela não seja culpada ou até mesmo má, se nós achamos que ela é responsável pela minha dor, ela é responsável pelo meu sofrimento, ela é responsável pela minha doença, ela é responsável pela minha solidão, ela é responsável pelos meus medos. Então ela se torna responsável pela minha vida. Será? Será que as pessoas são responsáveis pela minha vida? Como eu me sinto ou devo me sentir? Ou sou eu a única responsável
pelas minhas emoções. A pessoa apenas é responsável naquilo que ela fez. Eu sou responsável pelaquilo que eu sinto e penso a respeito do que aquela pessoa fez. Eu tomo o controle dos meus pensamentos e meus sentimentos a respeito de tudo que me acontece. Eu sou capaz de sentir e de receber aquilo que é meu. Quando eu faço isso, eu libero aquela pessoa da responsabilidade de ser a culpada por aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. E com isso eu me torno responsável por mim. Eu me torno responsável pela minha doença e pela minha cura. Eu me torno responsável pelo meu sofrimento e pela minha alegria. Eu me torno responsável pelo meu medo e pela minha coragem. Eu sou responsável pela raiva e pelo amor que eu sinto, pela mágoa e pela felicidade. Quando eu libero e me torno responsável por tudo que eu sinto e penso, eu posso escolher o que eu quero para mim. Ninguém mais determina o que eu devo sentir e pensar. Ninguém mais determina que eu deva ficar sentindo medo, raiva, tristeza, qualquer sorte de sofrimento e dor. Ninguém é responsável, ninguém me controla. Eu estou livre para escolher o caminho da cura, o caminho do amor, o caminho da paz e o caminho da felicidade. Abra esse caminho na sua vida. Faça as escolhas que te libertam. Te coloque no lugar à frente da casa do Pai. E entre pela porta quando o Pai lhe chamar. É a sua escolha que não pode estar mais determinada pela presença ou não de outras pessoas, pelo que as outras pessoas fizeram das suas vidas. Faça a sua escolha. Você agora é livre, está livre. Respire profundamente, solte o ar, se liberando de todas essas emoções. Eu me liberto do medo, eu me liberto da raiva, eu me liberto da solidão, eu me liberto da dor. Eu me liberto da doença, eu me liberto da tristeza, me liberto da ansiedade, da depressão, me liberto. Eu sou livre. Respire, permita que seu corpo sinta toda essa liberdade como uma verdade, é a sua verdade. E a partir de agora, você abre os olhos, se encontra aqui diante dos acontecimentos da sua vida. Exercite outra forma de ver a vida, o que as pessoas fazem.
e faça a sua escolha de forma consciente. Respire e agradeça. Muito obrigada por sua presença, participação. Se gostou do conteúdo, compartilhe. Vamos fazer crescer a nossa comunidade e nos vemos no próximo encontro.